Fala moçada, bem-vindos ao canal Pensar Ciência. Assunto da nossa aula de hoje, cinemática. Nós vamos discutir o conceito de velocidade escalar média e demonstrar intuitivamente como é que nós executamos o cálculo dessa grandeza física. Muito bem, e para entender como isso acontece, eu representei aqui na lousa uma imagem que indica para nós o seguinte: primeiramente, uma trajetória sinuosa orientada neste sentido, e a clareza de que a orientação é essa, é que a gente indicou aqui para este sentido da seta o sinal positivo. Também escolhi, para poder estudar essa trajetória, um ponto de referência. Sem ponto de referência, a gente já viu em outras aulas, se você não viu, vou deixar a descrição na aula aqui para você, nós já vimos que não há como estudar o movimento. Então, não havendo como estudar o movimento, o que nós temos que fazer? Escolher um ponto de referência. O ponto de referência foi escolhido aqui, nós temos a nossa árvore. Ah, professor, poderia ter escolhido um poste? Poderia. Você poderia até ter escolhido alguma coisa que não está fixa no solo. Mas, por enquanto, no início do curso, vamos facilitar a sua vida escolhendo coisas mais simples, como esta árvore fixa ao solo aqui, desenhada nessa cor verde maravilhosa que eu não consigo ver, ok? Muito bem. O que se representa no ponto de referência? A origem dos espaços. E na origem dos espaços, origem, começo, o espaço vai valer zero, ok? Então aqui nós temos no ponto de referência o espaço igual a zero, e na medida em que eu me afasto do ponto de referência para a direita, eu vou tendo espaços positivos cada vez maiores, para a esquerda espaços negativos com valor absoluto, ou seja, o número cada vez maior também, ok? Não é o valor numérico, é apenas o valor absoluto. Bom, suponhamos que o movimento desta bolinha, ela pode estar representando um carro, um ônibus, uma bicicleta ou simplesmente uma bolinha, se dá no mesmo sentido da orientação da trajetória. Isso significa dizer que com o passar do tempo, e considerando que aqui eu estou disparando o cronômetro, né? Por que eu sei que eu estou disparando o cronômetro? Porque o cronômetro está zerado, ele está marcando zero, então é aqui que ele é disparado. Então, com o passar do tempo, ela avança. Esse movimento de avanço é classificado pela física como um movimento progressivo, ou seja, um movimento onde os espaços vão ficando cada vez maiores. Vamos imaginar, então, que eu tenho que descobrir o valor desse espaço. É muito simples fazer isso, é só medir a distância daqui até aqui, na escala que você tiver indicada no exercício. Por exemplo, se a escala estiver graduada em centímetros, isso aqui vai estar em centímetros. Se a escala estiver graduada em quilômetros, essa distância vai estar em quilômetros e assim por diante. Como eu não tenho graduação nenhuma de unidade de medida aqui, eu simplesmente vou dizer que esse espaço vale genericamente S. Quanto é S? É a distância do ponto de referência até o ponto onde o móvel se encontra. Só que esse espaço é um espaço muito especial para nós, porque é exatamente aqui que a gente iniciou o estudo do movimento dessa bolinha. Como é que eu sei que é aqui? Porque é aqui que o cronômetro estava zerado. Então eu disparei o cronômetro e a partir daqui a bolinha já estava sendo estudada. Então esse é o primeiro ponto onde a bolinha foi avistada. Por isso ele vai ser chamado de espaço inicial. Esse espaço inicial é simbolizado pela sigla S0, considerando que é um espaço que o móvel ocupa quando o cronômetro indica zero. Por isso, não é SO, é S0. Se você falar SO, você vai ver aqui alguém muito bravo, muito irritado com você. S0, espaço quando o cronômetro indica zero. Aqui também é T0, o instante de tempo anotado quando o cronômetro estava zerado. Passou-se algum tempo e a bolinha foi novamente avistada, por exemplo, aqui. Então vamos imaginar que a bolinha agora foi avistada aqui. Avistada nesta outra posição escalar, ou seja, ocupando este outro espaço, obviamente que a distância entre a bolinha e o ponto de referência, que é a árvore, aumentou. Por isso eu disse que o movimento é progressivo, espaços ocupados cada vez maiores. Se ela tivesse se deslocado no sentido oposto,
o movimento seria um movimento de retrocesso, classificado como um movimento retrógrado, ok? Então, aqui nós temos um outro espaço, quando o cronômetro indica um outro valor de tempo que não mais zero. Então, tempo T1, professor, quanto vale T1? Qualquer coisa. Se o autor do exercício quiser, por exemplo, que T1 valha 8 segundos, você vai escrever aqui, T1 igual a 8 segundos. Ah, e se ele quiser que valha 2 horas, você vai escrever aqui, 2 horas. E se ele quiser que valha 5 dias, você vai escrever aqui, 5 dias. Como você não sabe quanto ele vai dizer, eu sugiro que você diga que ele vale T. Porque T é um termo literal, é uma letra. Então você substitui o T pelo valor que lhe der na telha, ok? Então, depois de algum tempo, o cronômetro indicava T e o móvel ocupava o espaço atual S. Eu poderia chamar isso aqui de S1. Se eu fosse estudar outros espaços, mas como eu só vou estudar esses dois, S0, espaço inicial, S, espaço atual. A pergunta que eu tenho para fazer a vocês é a seguinte: o que pode ter sido diferente nesse trajeto em movimentos aleatórios? Por exemplo, eu vi a bolinha e foi daqui até aqui. Eu vi uma bicicleta, foi daqui até aqui. Eu vi um carro, foi daqui até aqui. Eu vi um maratonista, foi daqui até aqui. A distância indo daqui até aqui é sempre a mesma, a distância percorrida sobre a trajetória. Mas o que pode ter variado de uma personagem para outra, dessas que eu lhe citei? Se você respondeu que o que pode ter variado é o tempo gasto, você acertou na mosca. Mas se você respondeu alguma outra coisa, bom, tem várias coisas que podem mudar. Mas para o nosso interesse no estudo deste movimento, o tempo é o que mais interessa, tá? Então, vamos imaginar e simular a seguinte situação. A partir daqui ele continua nesse sentido, mas eu não vou estudar mais. Se ele gastou um tempo muito pequeno daqui até aqui, você diria que o movimento foi rápido ou lento? Se ele gastou um tempo muito grande daqui até aqui, você diria que o movimento foi rápido ou lento? Se você associou a ideia de rapidez a um tempo pequeno e a ideia de lentidão a um tempo grande, a sua intuição está fantástica. Porque, de fato, quanto mais tempo gasta, mais lento é. E quanto menos tempo gasta, mais rápido é. Portanto, a ideia de rapidez, ela é inversamente proporcional ao tempo. Se o tempo aumenta, a rapidez diminui. Se o tempo diminui, a rapidez aumenta. Só que existe uma grandeza física responsável pela medida da rapidez com que se percorre o espaço. E essa grandeza é chamada de velocidade escalar. No caso, eu não posso garantir que a velocidade escalar foi mantida igualzinha o tempo todo. Imagina o ponteiro de um velocímetro marcando um certo valor. Daqui até aqui o ponteiro não saiu do lugar. Eu diria então que a velocidade foi constante. Mas quem já andou no trânsito de uma grande cidade ou até de uma pequena cidade, sabe que é quase impossível você manter o ponteiro do velocímetro marcando a mesma coisa o tempo todo. Tem hora que você está mais rápido, tem hora que você está mais lento. Então, eu vou admitir que eu não sei como é que o ponteiro do velocímetro se comportou aqui. Mas eu sei que, em média, ele percorreu essa distância nesse intervalo de tempo. E eu também sei que a velocidade escalar é uma forma que eu tenho de medir a rapidez com que esse espaço foi percorrido. Portanto, eu posso garantir a vocês que essa velocidade escalar média, que nós estamos simbolizando pela sigla Vm, ela é inversamente proporcional ao intervalo de tempo gasto desde o espaço inicial S0 até o espaço atual S. Professor, por que você escreveu assim? Porque eu estou traduzindo o que eu falei em português para o fisiquês. E no fisiquês, que muitas vezes
é semelhante ou idêntico ao matematiquês, que são duas línguas que você ainda não domina, mas vai dominar. Dizer que uma coisa é inversamente proporcional à outra significa que essa coisa vai ser igual a uma fração da outra, colocando a outra no denominador. Tá? Então você associa a velocidade escalar média, que é a medida da rapidez com que se percorre o espaço, como sendo inversamente proporcional ao tempo. Então você iguala ao intervalo de tempo no denominador de uma fração. Porém, ela não depende só do intervalo de tempo. Ela também depende do quanto você avançou. Por exemplo, se você percorreu nesse mesmo intervalo de tempo um espaço de 20 metros e o seu amigo percorreu nesse mesmo intervalo de tempo um espaço de 50 metros, quem é que está mais rápido? Você ou seu amigo? Lamentavelmente o seu amigo, né? Porque no mesmo tempo ele avançou mais. Isso significa dizer que a velocidade escalar média é diretamente proporcional ao espaço que a partícula percorre. Portanto, é diretamente proporcional ao espaço percorrido, que a gente já viu numa aula anterior, simboliza-se por ΔS. Conclusão: a velocidade escalar média vai ser a razão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo. Você acha mesmo que toda vez que cair isso aqui num exercício de física, o cara vai te dar o espaço percorrido, ele vai te dar o intervalo de tempo e vai pedir a velocidade escalar média? Se você acredita nisso, você é uma alma inocente, porque o examinador nem sempre vai pedir isso. Muitas vezes ele vai te dar a velocidade escalar média, aquilo que o velocímetro registrou em média, ele vai te dar o espaço percorrido, vai pedir o intervalo de tempo. Outras vezes ele vai te dar a velocidade escalar média, o intervalo de tempo, e pedir o espaço percorrido. Ora, então cada vez ele vai variar aquilo que ele dá e aquilo que ele pede. Seria muito interessante que você memorizasse essa fórmula e também eu vou te passar uma dica para memorizar uma outra coisa. Uma estrutura que te permite, a partir desta fórmula, chegar a qualquer uma dessas grandezas físicas indicadas aqui. Que estrutura é essa? Presta atenção. Primeiro vamos dar um apelido para essa fórmula, porque quando a gente associa alguma estrutura física a algo idiota, imbecil, babaca, muitas vezes até engraçado, o cérebro memoriza com mais facilidade. Se você não gostar da brincadeira, você pode memorizar assim. Olha como é que um acadêmico fala. A velocidade escalar média de uma partícula corresponde à razão entre o espaço que ela percorreu e o intervalo de tempo gasto para percorrer este espaço. Isso é uma maneira de memorizar, bonita, elegante, acadêmica. Eu costumo passar para os meus alunos a seguinte expressão: vem sentar, ok? Então, vem sentar, você tem uma formuleta para calcular a velocidade escalar média. Ai, professor, achei isso muito agressivo. Memorize da forma acadêmica. Ah, professor, eu tenho um outro jeito. Vm igual a ΔS sobre ΔT. Sem problemas. Seja feliz com aquilo que te faz feliz. Tá? Nós aqui não teremos pudor algum em usar o vem sentar, que vai até ficar um pouquinho pior. Porque lembra que eu falei que eu ia mostrar uma estrutura para vocês de cálculo disso aqui? Dá uma olhada numa coisa bem criativa que alguém inventou no passado. Você vai colocar esta formuleta começando a partir do desenho de um triângulo. Depois que você desenhar o triângulo, você vai parti-lo ao meio na horizontal e a parte de baixo vai parti-la ao meio na vertical. Então você vai ficar com 3 buracos, ok? Quantas grandezas físicas estão presentes na fórmula que me permite calcular a velocidade escalar média? Ou seja, no vem sentar. 3, né? Velocidade escalar média, espaço percorrido e o intervalo de tempo. Quantos buracos eu tenho aqui? 3. O seu papel, o seu desafio é encaixar esses 3, cada um no seu buraco. Ok? Como é que você vai fazer isso? Bom, primeiro eu te pergunto,
Olhando para a estrutura, quem é que está mais no alto? O VM está no meio do traço. O intervalo de tempo está embaixo e o espaço percorrido está em cima. Então, quem está mais no alto é o espaço percorrido. Você vem aqui e desenha o espaço percorrido. Desenha não, escreve, né? Quem é que está à esquerda? Porque agora eu tenho dois buracos, uma à esquerda e outra à direita. A velocidade escalar média. E claro, o que sobrou embaixo e à direita, o intervalo de tempo. Esse negócio é muito bacana pelo seguinte, ó. Aquilo que você quiser calcular, você esconde. Eu vou esconder com o apagador. Vamos dizer que eu queira calcular a velocidade escalar média. Eu escondo a velocidade escalar média. O que apareceu como não passe de bruxaria, não passe de voodoo diante dos seus olhos? O espaço percorrido dividido pelo intervalo de tempo. Ou seja, você esconde o que você quer e a fórmula lhe aparece diante dos olhos, ok? Vamos dizer que eu quero calcular o espaço percorrido. Aqui eu teria que passar o intervalo de tempo para o primeiro membro multiplicando, depois inverter a igualdade, enfim. Daria um trabalho mínimo algébrico, mas daria. Aqui, ó, é só você esconder. Quem é o espaço percorrido? Velocidade escalar média, lado a lado você multiplica, vezes o intervalo de tempo. E suponhamos que você queira, então, por fim, calcular o intervalo de tempo. Esconde o intervalo de tempo. O que aparece diante dos seus olhos? O espaço percorrido dividido, porque um está em cima do outro, dividido pela velocidade escalar média. Ou seja, esta formulinha te permite calcular qualquer um dos três elementos presentes no vem sentar. E claro, a gente não vai mais aplicar agora só o vem sentar, mas vai memorizar essa estrutura como vem sentar no triângulo, ok? Se você gostou do conteúdo dessa aula, se você aprendeu um pouquinho sobre velocidade escalar média, dá um joinha. E se você não quer perder a próxima aula, onde nós vamos resolver alguns exercícios sobre velocidade escalar média, inscreva-se no canal. Até a próxima, pessoal!